Estou aqui de volta com vocês, aguardando pelo Timothy Alpfeifer, que é um convidado ilustre, querido. Chamo aqui para essa conversa, para a gente falar sobre os tempos atuais. Como que a gente pode olhar para essa crise com outro olhar, com o olhar da empatia, com o olhar de gratidão e também de compaixão. Estou aguardando o Timothy. Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo aqui. Timothy. Olha, aqui está o Timothy. Vou chamar ele agora para a gente bater um papo. Muito bem. Vamos começar agora essa conversa com o Timothy. Estou aguardando ele entrar. E a gente vai ter um bate-papo muito especial. O Timothy, que é uma pessoa que trabalha já com muitos anos com executivos, ele é coaching de executivos. Eu já te mandei, Timothy, um convite, agora é só você entrar nesse convite, aceitar esse convite para a gente começar a falar a respeito. Nunca deixe que uma boa crise seja desperdiçada, empatia e gratidão. Esse tema que nós vamos conversar hoje. Eu estou aguardando o Timothy aceitar o meu convite, eu mandei para ele aqui. Envia novamente, deixa eu enviar. Já te enviei. Oba! Agora sim! Cheguei! Muito bem! Tudo certo, Tim? É um grande prazer, uma honra te receber aqui. Você sabe que essa minha admiração já acontece desde 2009, quando eu te conheci, onde foi um bate-papo mais do que interessante, surpreendente para mim. E isso me abriu novos horizontes, um olhar diferenciado, porque o Timothy ele já foi CEO de uma consultoria aqui no Brasil. Me desculpe. Um dia eu recebi uma indicação do Tim, porque eu estava num projeto grande como coordenação de um grupo muito interessante que fazia o desenvolvimento de uma equipe de executivos numa multinacional. E eu liguei para o Tim e falei assim, Tim, o que você acha de você trabalhar nesse projeto? Ele falou, olha, eu não posso. Eu falei assim, não. Ele falou, mas vamos conversar. E aí eu fui até ele. Ele falou, eu não posso, porque eu sou CEO de uma empresa, eu não posso trabalhar nesse projeto com você. Mas você tem interesse em trabalhar num projeto comigo? Eu falei, claro. E foi assim que eu comecei a conhecer o Tim melhor e ter essa proximidade maior com ele. Tim, fala um pouco de você, sobre a sua formação. Hoje está nos Estados Unidos. Em que lugar dos Estados Unidos? Como que você saiu do Brasil, foi parar nos Estados Unidos de volta? Tá com um barulho bem forte aí. Tá me Você ouvindo? está me ouvindo? Agora eu tô. Sim. Legal. Tava com problemas técnicos aqui do meu lado, mas Cris, é um prazer todo meu. Você sabe que eu tenho muito carinho por você. A gente trabalhou junto em vários projetos e não me lembrava de 2009. Nossa, estou me sentindo... Mas é um prazer estar aqui contigo e vamos lá. O tema é super relevante. Eu estava te falando antes, não só pela pandemia, mas também pela conjuntura social, especialmente aqui nos Estados Unidos, com esse racismo sistêmico endêmico. Então, vamos lá. Eu gostaria que você se apresentasse rapidamente, para que nós pudéssemos entrar no assunto.
O que você está desenvolvendo nos Estados Unidos, como que você está, que cidade que você está aí, só para as pessoas se situarem um pouco quem é você. Pode ser? Legal, legal. Então, meu nome é Tim Altaffer, né? Eu sou americano, mas eu me considero muito brasileiro, talvez até mais brasileiro do que americano. Eu passei 30 anos da minha carreira, da minha vida aí em São Paulo, trabalhando em grandes multinacionais de bens de consumo. Depois fui para o ramo de consultoria e coaching e sou hoje ainda professor do INSPER. Eu vou para São Paulo de vez em quando. Aqui nos Estados Unidos, eu moro em Los Angeles e eu trabalho com coaching executivo, um pouquinho de consultoria, um pouquinho da vida acadêmica, mas a grande parte, a minha paixão é coaching. E apesar de morar aqui em Los Angeles, até a pandemia, eu brincava que eu moro no American Airlines 215 e 200. Estou sempre indo e vindo aí para o Brasil. E quando eu te convidei para falar sobre esse tema, né? Nunca deixe que uma boa crise seja desperdiçada. Empatia e gratidão. Como que você vê isso, né? Que tema louco é esse? Como assim, né? Então, de uma forma geral, Cris, eu acho que você bem entende isso. Um, a crise vai acontecer o tempo todo. A gente fala de VUCA, etc. e tal, e eu quero voltar a isso depois. Mas uma crise é uma oportunidade para a gente aprender, para a gente refletir, a gente é, tanto a nível, vamos dizer, hard ou sistêmico, a gente pode implementar novos sistemas, novos processos, etc., para diminuir risco, etc. E tal. Mas é também uma grande oportunidade para a gente olhar para dentro, para saber um pouco sobre nós, como somos de líder, como são nossos liderados, o que vai mudar na cultura e na gestão de uma empresa daqui para frente. E isso é verdade para qualquer crise, mas especialmente para a crise que a gente está sofrendo agora. As duas crises, eu vou incluir, então, esse racismo sistêmico dentro dessa conversa. Tem duas crises que estão acontecendo ao mesmo tempo. E essas crises não são uma crise aí do Brasil, aqui dos Estados Unidos, são crises mundiais que estão mudando as definições de como trabalhar, das estratégias empresariais e do contrato social que a gente tem com nossos funcionários e, por que não, com nossos stakeholders, né? Não tenho a definição, ninguém sabe ainda como que vai ficar, mas é uma boa hora, uma boa crise para a gente aproveitar e refletir um pouquinho sobre quem nós somos. Para responder a pergunta, somos resilientes o suficientes para poder liderar nossas empresas, nossas famílias, nossos países para atravessar essas crises? Eu acho que sim, mas, enfim, é por isso que o tema é interessante. É algo que me chama a atenção quando a gente fala de racismo no mundo, onde as empresas estão falando de diversidade, de programas de diversidade, de ter até áreas que trabalham e falam de diversidade e inclusão. Como que isso se deflagrou nos Estados Unidos, apesar deste movimento, que a sociedade está se encaminhando, que a gente está olhando para o humano de uma forma diferenciada? Como que você percebe isso, essa dicotomia entre os dois temas, né? De uma forma a gente está caminhando para a diversidade e a outra, racismo absurdo acontecendo nos Estados Unidos. Como que Não, você percebe isso? não só nos Estados Unidos, mas também No Brasil, em tudo. então, eu não sou um sociólogo, então não posso responder isso de uma forma mais ponderada. Mas o que eu posso dizer é que surgiu agora porque temos uma tempestade ideal, perfect storm, como dizem aqui, né? Você tem uma sociedade americana que está elevando sua consciência coletiva sobre temas assim. Você tem
um negócio que foi extremamente gráfico. Eu digo negócio, mas vamos dizer um assassinato. Vamos usar palavras bem cheias. Que foi extremamente gráfico, foi capturado, dava para ouvir. Então, levou para uma indignação que nunca se viu antes. Antes, esses eventos talvez não tinham a captura e a distribuição social dessas imagens, né? E essa teve. E esse tocou todo mundo no coração. Então, essa a consciência coletiva junto com esse evento, e também nos Estados Unidos estamos passando por um momento político muito importante, né, com as eleições vindo. Então, isso criou um ambiente que estourou, e eu realmente acho que essa veio para valer agora. Vai ter mudanças. Agora, se as mudanças são apenas sistêmicas ou são endêmicos, não sei te responder. Como que tudo isso, Tim, para você enxerga nessa questão como que está afetando o nosso caráter, a forma da gente agir, de ser? Existe um inconsciente coletivo aí? Como que você percebe isso? Então, isso é uma pergunta muito difícil, Cris, e a gente está passando por esse momento agora. De certo modo, eu acho que a grande maioria das pessoas aqui e aí também são pessoas extremamente bem intencionadas e não querem alguma coisa assim. Só que a gente fica preso nos nossos modelos mentais, nos nossos pensamentos. Eu te dei um exemplo que eu gostaria de trazer aqui. Teve um debate aqui na televisão ontem, o debate está sendo sobre se vamos eliminar a força policial aqui. E aí uma pessoa perguntou, e aí, se eu tiver algum problema, o que vai acontecer quando eu ligar para 190? E a resposta foi, 190 é uma ferramenta dos privilegiados. Ninguém numa favela vai ligar para 190. Então, para mim, para você, talvez para grande parte da população, 190 é uma coisa, claro, simples, é só ligar para 190. Mas para uma grande parte da população, 190 não tem nenhuma relevância. Eles não ligam. Aliás, muito pelo contrário, eles podem até ter medo de ligar para 190. Então, essa é uma consciência coletiva que está começando a quebrar. O que fazer com isso? Começar a questionar, começar a ter empatia para as outras pessoas, realmente ouvir o que está acontecendo do outro lado. Agora, eu quero levar isso para a liderança, Cris, porque essa situação, tanto pandemia quanto racismo sistêmico, está impactando as empresas. Eu falei antes de VUCA. Todo mundo fala de VUCA. Só que a gente trata VUCA de uma forma externa. O que está acontecendo no mercado e como que isso vai impactar nossas empresas. Mas eu acho que agora a gente também tem que questionar o que eu vou chamar de VUCA interno. Os nossos funcionários, nossos liderados, a sociedade em termos gerais que depende das nossas empresas ou das nossas famílias, se é liderar uma família, ou nossas organizações, também estão no momento que a gente precisa entender, ouvir. E se a gente não fizer isso, se a gente não tiver empatia com eles, eu creio que muitas das nossas empresas não têm uma sustentabilidade, ou no mínimo não vão poder ser bem-sucedido no mundo que vem por aí. Mas quando a gente fala, né, de afetar o nosso caráter, eu trabalho muito com a gestão da cultura com Richard Barrett. Eu não sei se você conhece o Barrett. Valores. Ele trabalha com valores. Então ele fala dos 7 níveis de consciência da liderança. E hoje eu vi uma pesquisa
das empresas humanizadas aqui no Brasil, junto com a USP e do capitalismo consciente, né? E disse que a gente estava num momento de evolução, de elevação de nível de consciência da sociedade brasileira, principalmente dentro das empresas humanizadas, onde nós estávamos atingindo níveis de preocupação e um olhar mais direcionado para as pessoas em desenvolvimento, inovação e tudo mais. Quando acontece o advento da crise, o foco das organizações agora, em primeiro plano, para a saúde, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para a parte financeira. Então, assim, ninguém quer, dentro da sua organização, pessoas doentes ou até morrendo, né, por conta de tudo que está acontecendo. E o que a gente percebe é que, pelo que o Barish traz, num primeiro nível, que é o nível da sobrevivência, segundo os níveis de consciência do Barrett, e o mais elevado, que é o nível 7, que é de serviço, se nós estávamos caminhando para ir para um nível de consciência de serviço, de fazer a diferença no mundo, empresas mais humanizadas, agora nós somos para o nível 1 de confiança, de consciência, né, que é o nível de sobrevivência, onde temos milhares de pessoas. Por exemplo, a gente escuta na política falar assim, fica em casa, não sai de casa. Quando eu abro a minha geladeira, eu encontro comida. Mas tem um monte de pessoas que abrem a geladeira e não tem nada. Tem pais de família, tem uma segregação aí absurda, né, das pessoas. Então, como que a gente faz para treinar o nosso caráter a partir da empatia, a partir desse olhar mais amoroso para as pessoas, Tim? Então, esse é justamente o X da questão, Cris. Todo mundo, aliás, eu tenho um debate aqui com os colegas aqui. Todo mundo fala de, nesse caso, racismo sistêmico. A gente pode também falar de reação a crises sistêmicas. Quando, na verdade, não é sistêmica. Você que trabalha com cultura, digo, não é só sistêmico. Você que trabalha com cultura sabe que sistemas são importantes. Mas quem toca os sistemas são pessoas, comportamentos, valores. O que a gente tem é uma crise endêmica. Isso vem de dentro, vem da raiz, vem do DNA. A gente pode até dizer que vem dos nossos antecessores, está aí. E a gente tem que trabalhar esse caráter para ter um pouco mais de empatia, entender. Você fala sobre capitalismo consciente, você fala sobre Richard Barrett, e eu acho que a gente fez tremendo progresso. Mas para chegar no nível de serviço, ou para chegar numa consciência coletiva mais elevada, a gente precisa olhar para dentro primeiro. E a gente precisa questionar nossos, entre aspas, privilégios. Nossos mindsets, nossos modelos mentais. E a gente precisa realmente ouvir. Não é uma solução sistêmica que precisa. É uma solução que vem de dentro. E isso tem a ver com racismo, sim, mas também, olha, o exemplo que você deu. Tem gente que nem geladeira tem, né? E quando a gente olha de uma forma da empresa, e eu vi isso, eu posso dar um exemplo. A empresa, a primeira reação com a pandemia foi proteger, como você disse, proteger as pessoas. E aí tentar olhar para a estratégia e que mudaram. Mas nisso, totalmente esqueceu das pessoas que não têm geladeiras. Totalmente esqueceu das pessoas que precisam ir para o trabalho e não são protegidos. Enfermeiros, médicos, policiais, etc. E tal. A reação à crise foi olhar para dentro. Né? A grande maioria, não vou dizer todos, mas a grande maioria. Mas em fazer isso também tem um lado positivo. Aí vai o exemplo. Eu tenho um cliente que é CEO de uma grande empresa aqui na área aeroespacial.
Ele é um engenheiro, era conhecido como uma pessoa durão, não houve, é tudo de cima para baixo. A pandemia forçou ele a mudar. E aí começou com essas videoconferências com a equipe executiva, porque tinha que ficar em casa, e de repente, numa dessas, eu juro que isso é verdade, e eu acho que você vai poder também se relacionar com isso. Numa dessas, o gato do CEO aparece na câmara e vai lá. Ele ficou indignado, desculpe, e jogou o gato para fora. Aí todo mundo disse, não, não, deixa o gato entrar. E aí, de repente, caiu um clique para ele, e desde então, ele está sendo muito mais empático. A Câmara ajudou, permitiu que a empresa olhasse para dentro da casa dele, para dentro da vida dele. Ele se viu numa situação de vulnerabilidade. E ele usou isso para criar uma equipe que agora, a última pesquisa de engajamento é altíssima, e agora o desafio dele é como que a gente vai continuar o que a gente iniciou aqui depois da pandemia. Então, alguns executivos isso está caindo e caindo bem. Como eu comentei com você anteriormente, né? O meu marido estava aqui outro dia e o CEO da empresa dele liga para ele e fala: "E aí, você está bem?" Ele falou: "Tô. O que que eu posso ajudar?" Meu marido falou: "Não, eu só liguei para saber se você e a sua família estão bem, se vocês estão precisando de alguma coisa, se você está precisando conversar, bater um papo." Então, assim, essas empresas, na minha opinião, que tomam esse tipo de postura, tem dois tipos de empresas, né? Aquelas empresas que têm uma baixa no faturamento por conta de tudo que está acontecendo e dispensa 30% e vão embora, né? Saem, demitem. E tem a outra que vai falar assim, olha, eu vou reduzir 30% do seu salário, mas eu vou manter você no emprego, vou diminuir a sua carga horária de trabalho, as suas entregas aqui. No entanto, eu quero te convidar a ficar na empresa e a gente vai juntos toreando essa crise. E aí, depois que tudo isso passar, Tim, na minha cabeça, é assim, que empresa será mais lembrada, né? Aquela que o funcionário vai reagir de que forma? Eu quero trabalhar nessa empresa que mandou 30% embora e não conseguiu administrar de uma forma mais smart tudo o que estava acontecendo, ou eu vou querer trabalhar naquela que se preocupou comigo, que pensou em mim, pensou na minha família, que apesar de tudo continuou depositando meu salário, né? E aí eu quero abranger para nossas vidas, porque isso a gente gosta muito de botar fogo na empresa, mas e a gente, né? Eu pensei, se eu demitir a minha faxineira nesse momento, que foi que a gente começou a fazer faxina na minha casa, eu e meu marido, porque nós não sabíamos direito o que ia acontecer, como ia acontecer, e ela mandou um WhatsApp desesperado, por favor, não me manda embora, porque eu tenho que pagar. Eu tenho 4 filhos e eu não tenho como alimentar. Eu falei assim, eu jamais faria isso com você, né? Você vai continuar recebendo seu salário, reduzido pela metade, mas eu vou te manter até a gente descobrir como essa doença vai afetar a gente ou não, você vai continuar recebendo seu salário. Só que muitas pessoas demitiram suas faxineiras. E aí é sistêmico, né? Se eu falo da empresa que mandou um monte de gente embora, e eu fiz o quê? Qual o papel que eu tenho na sociedade? É o walk the talk. Eu tenho que falar e fazer aquilo que eu penso. Senão, fica complicado. Quando a gente fala de caráter, né? Isso tudo, o medo, o receio, que o Barrett traz muito bem, que quando a gente atua em cima do medo e não em cima dos nossos valores, a grande chance de dar errado e da gente estar contaminado pelo ego é enorme. E aí a gente perde a mão. Como que você percebe isso, Tim? Então, eu concordo em número general, Cris. Só que eu também tenho empatia com o líder, com o presidente, com o CEO, com a pessoa que tem, com o dono, a pessoa que tem que fazer essa decisão. Não é uma decisão fácil, porque, claro,
o ideal seria proteger, engajar, mostrar empatia com a equipe, mas nem sempre é possível. Às vezes tem pressão que vem de cima, tem que cortar custos. Tá? Às vezes são o conselho, os acionistas que querem. Mas é nesse momento que a empatia também é importante para o CEO. E não só jogar ele fora com água suja. Mas também é um momento de caráter. Esse CEO, se ele pensa estrategicamente, se ele pensa no ativo principal que ele tem na empresa, tem que tomar uma posição. Tem que lutar pela equipe. Tem que ir para o dono, para os sócios, para o conselho e apresentar uma alternativa diferente. Esse é a coragem que hoje é requerido de um CEO nessa situação. E aqueles que têm, provavelmente vão sair do outro lado de uma forma triunfante e vão criar e consolidar uma empresa, uma organização vencedora. Aqueles que hoje não têm essa coragem, não conseguem se posicionar, vão ser como 60 plus por cento dos CEOs desse mundo, que são demitidos. E a gente também está olhando essa questão de escolhas, né? Eu tenho a escolha neste momento, se a empresa também, como funcionário, tem um olhar de demissão, de não aproveitamento, eu tenho a escolha de falar assim, será que eu quero voltar para essa empresa? Será que eu quero continuar com isso? Será que isso tem a ver com o meu propósito? Será que essa empresa está comungando dos mesmos valores que para mim são importantes? Como que eu avalio tudo o que está acontecendo na minha vida hoje para eu sentir dentro do meu coração se eu quero ou não quero continuar com essa estratégia dentro dessa organização ou se eu quero buscar algo diferenciado? Existem alguns executivos que estão exatamente nessa energia, né? De reavaliar, de rever, de repensar o seu trabalho, a forma como ele está entregando aquele propósito dele, os seus valores. Então, eu acho que é um momento de peneirar. A gente está, sob o meu ponto de vista, eu não sei se sobre o seu também, num momento de... Agora já tem algumas cidades que já estão retornando, né? Aqui em Vinhedo, onde eu moro, por exemplo, hoje eu fui com a minha mãe até a cidade. Eu fui buscar minha mãe, já idosa, com 85 anos, que estava lá trancadinha na casa dela, já muito triste, né, de estar sem contato com ninguém. Eu falei, mãe, você vem comigo. Então, aonde eu vou, eu levo ela de máscara, toda protegida, né? E eu achei um monte de lugares abertos. E eu quero voltar com relação... e eu sei, por exemplo, em Santa Catarina, que eu tenho um cliente que eu estou atendendo, eles já estão funcionando a todo vapor. Está tudo certo. Lá no Sul já retomou todas as atividades, né? Eles retomaram todas as atividades. E aí, eu tive uma cena... Eu quero falar de duas cenas muito interessantes, né? Eu vi uma dupla de policiais militares parando para buscar marmita no mesmo lugar que eu ia retirar com a minha mãe. E aí o dono do estabelecimento insistiu para ele que ele não precisava pagar. Não, você não precisa pagar. O policial tirou o dinheiro do bolso e falou assim, mas eu faço questão. E ele pagou a marmita. E eu não me aguento, né, na hora que eu vejo essas coisas. E ele ficou lá fora, porque a gente não pode ficar aglomerado dentro dos lugares. E ele ficou lá fora. Eu olhei para ele assim, eu falei assim, eu quero te agradecer. Ele falou assim, por quê? Por você ser quem você é. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, porque para mim mostra a força do seu caráter, né? Algumas ações, algumas atitudes falam mais do que 1000 palavras. E você agora teve uma atitude bastante interessante. Ele falou, mas para mim é assim que tem que ser. Eu tenho que ser honesto e eu sirvo essa comunidade, né?
Eu não posso exigir que ela me dê coisas, porque eu já recebo um salário por isso. Eu falei, uau! Também temos pessoas com boa índole, né? Com caráter, com... Eu acredito, eu não sei, outro dia tinha uma pessoa virou para mim e falou assim, você é muito sonhadora, né? Eu sonho com um mundo diferente, eu sonho com um mundo onde as pessoas sejam honestas. E eu acredito muito que tem muitas pessoas honestas, com caráter elevado, com gratidão, com um olhar de empatia para o mundo, para o universo, né? E eu acho que a gente está num grande momento, eu acho que nós estamos tendo um treinamento pessoal, personalizado, porque nós somos obrigados, entre aspas, a voltar para dentro das nossas casas e olhar para dentro de nós mesmos, né? Então, ótimo exemplo. E eu queria só dizer que aqui em Los Angeles continuamos fechados, mas eu consegui cortar o cabelo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre um caso que é bastante representativo do momento e do que você acaba de falar aqui, Cris. Eu tenho um grande cliente que trabalha na parte de varejo e é sediado em Minneapolis, a sede do início dessa crise de racismo. No dia seguinte, a diretoria mandou um comunicado para todos os funcionários, permitindo aos funcionários se expressarem, permitirem para os funcionários tirarem o dia de folga, abrindo fóruns para discutir o que está acontecendo, ou dando ouvido, e aí começou a surgir histórias. E dentro desses fóruns, histórias de por exemplo, uma mãe que trabalha numa das lojas dizendo que tem medo de deixar o filho sair à noite. Então, para ela é um grande problema, ela não pode trabalhar o turno noturno. Outra que disse que foi assaltada por um policial sem fazer nada. Então, essas conversas precisam ser feitas aqui. Mas a mesma coisa aí com a pandemia, tem histórias importantes. E se a gente não der vazamento para essas histórias, a gente não está reconhecendo a humanidade. E a gente não está reconhecendo o valor das pessoas que trabalham para nós. E isso é transformador para um CEO. Se ele der ouvido a isso, se ele for vulnerável a isso, é difícil ele não fazer a coisa certa, né? Muito me tocou essas histórias que eu ouvi do meu cliente, Cris. E eu queria te convidar a falar um pouco sobre a forma como você tem conduzido, porque possivelmente, né, nesse momento, muitos clientes de coaching devem estar aparecendo para você, em diferentes formatos. Outro dia saiu, há 2 semanas atrás, quase um mês atrás, saiu no Valor Econômico o sentimento do brasileiro com relação a tudo o que está acontecendo, né? E a primeira no Brasil é desconfiança. É o único país no Brasil nós somos desconfiados com relação a essa crise. E no restante da América Latina, o maior sentimento que foi detectado foi raiva. Raiva. Então, assim, por que será que no Brasil nós temos esse olhar de desconfiança e no restante da América Latina de raiva com relação a tudo o que está acontecendo? E aí eu aqui, com essa indecisão, eu fazendo minhas análises, né? Essa indecisão que eu percebo, que agora está um pouco menos, mas da nossa política aqui no Brasil, gera talvez essa incerteza, essa desconfiança dos brasileiros e até mesmo dentro das organizações. E tendo isso como fato, como uma pesquisa, como que, por exemplo,
um CEO ou um líder, um gestor, um diretor pode atuar para minimizar esse impacto de desconfiança dos liderados neste momento, Tim? Bom, eu não sei dessa pesquisa, Cris, então não posso endereçar, mas eu acho que o exemplo que eu te dei dessa empresa de varejo é uma maneira. Seja vulnerável, seja aberto, as pessoas vão reconhecer e vão confiar. Eu duvido que essa empresa vai ter problemas no futuro a nível de engajamento, né? A nível dos meus clientes de coaching diretamente, o que eu tenho encontrado muito nessa época é uma confusão, não sei o que fazer. Eu sinto que preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer, né? Um exemplo claro para mim é um CEO que recebeu uma solução sistêmica do conselho dele, que é contratar pessoas diversas para a equipe de liderança, né? E ele é uma pessoa super bem intencionada. E ele entende a nível lógico, ele sabe dos benefícios, da importância, etc. e tal, né? E ele é típico de muitas empresas aqui. Ele é branco, a equipe toda de liderança são homens e são brancos, né? Então, ele tem vários desafios. Mas aí eu desafiei ele. Eu disse, porque ele tem uma ótima dinâmica de equipe, é uma equipe de alta performance, eles se entendem, eles brincam, eles são sociais, eles têm aquele clube, né? Aí eu desafiei eles, eu falei, fulano, quando você começar a contratar pessoas que não têm sua cara, o que vai ser diferente na sua dinâmica de equipe? Ele não soube responder. Caramba, eu não pensei nisso ainda. Não sei, né? Então, é difícil, é difícil criar confiança. Já é difícil criar confiança entre pessoas que são similares. Imagina criar uma equipe de alto desempenho quando você começa a colocar pessoas que não são similares, que não receberam os mesmos privilégios, que não cresceram e moraram na mesma vizinhança, não foram para as melhores escolas, etc. e tal. É um desafio muito grande. Eu não tenho a resposta, Cris, mas é o desafio que a gente vai enfrentar daqui para frente. Hoje eu fiz um workshop de manhã, pela manhã, das 9 às 11, eu estive com uma equipe que trabalha na área comercial, só com líderes, né? E eu fiz um exercício que eu convidava as pessoas a falar sobre sua vulnerabilidade. E eu percebo que existe ainda um abismo gigantesco para isso. Para eu admitir o que eu sou, o que eu deixo de fazer, ainda estamos em níveis de consciência um pouco distantes, porque existe um receio ainda de ser o que sou dentro das organizações. E aí eu conversando, eu falei, e isso é notório, que quando eu falo de mim para o meu liderado, para a pessoa que está junto comigo, ela se sente confortável em se abrir também, em falar o que ela sente, em falar que ela, olha, o meu líder, ele é gente também, ele também tem sentimento, ele também tem inseguro, ele também não sabe o que vai acontecer. Porque antes a gente falava do mundo VUCA, mas hoje o que a gente está vivendo é muito mais do que o mundo VUCA, né? A gente está vivendo intensamente esse mundo VUCA, ele amplificou. Então, exigir demais que um líder não tenha medo, não tenha insegurança, não tenha os mesmos sentimentos que nós estamos tendo neste momento.
Como que eu faço para administrar tudo isso sem ainda, se eu não demonstrar minha vulnerabilidade, se eu não falar o que eu estou sentindo, se eu me colocar num pedestal, se eu ainda estiver com o olhar do antigo poder, né, do velho poder, de controle, como que eu faço para controlar as pessoas que estão em casa trabalhando online? Eu não controlo. Como que eu faço, por exemplo, para dizer, escuta, está na hora da reunião, meio-dia, que eu conheço vários executivos que trabalham nessa pegada. Ah, não, a gente pede um lanche, fica lá mesmo na sala. Você já deve ter passado por isso, eu já passei, né? Fica na sala, mas chega meio-dia, a mulher colocou a comida na mesa. Olha, desculpa, eu vou ter que sair porque a comida está na mesa, minha esposa está esperando. A gente está vivendo isso. E eu digo graças a Deus, porque Graças a Deus. eu como coach, também vou ter trabalho até dizer chega. Mas é tudo, você colocou certo. Vem de a maneira como era feito até agora. Vem de um mindset da maneira como a gente foi criado, treinado. Mas isso está mudando. E está mudando numa velocidade tremenda. E os líderes que conseguem se adaptar a isso, que conseguem mostrar a coragem de ser vulnerável, é a coragem de ser vulnerável, são os líderes que vão fazer a diferença. Claro, vai ter alguns que vão continuar o modelo antigo, Comando do controle. vai continuar em alguns setores, algumas empresas, mas isso está mudando. E meu desafio você quer continuar? Então tem que mudar também. Outro dia eu convidei para uma live um presidente de uma empresa. E eu perguntei para ele, como que você acha que a gente vai sair dessa crise? Ele falou, olha, eu acho que vai demorar um tempo, depois tudo volta ao normal como era. E você me disse que você está tendo várias conversas com diferentes CEOs, né? E que o posicionamento e a visão desses CEOs é outra, contrária, é diferente a essa que ele trouxe para mim. Como que você percebe isso, Tim? Bom, primeiro, eu não sei, eu adoraria perguntar para ele o que ele acha que normal vai ser. E ver o que ele responde para isso. Isso seria uma ótima conversa de coaching com ele, né? E pode ser que ele tenha razão. Os meus clientes, Cris, não sabem, ninguém sabe dizer como que vai ficar. Ninguém sabe. Só que todos sabem que vai mudar. E todos sabem, e todos estão procurando. Qual é a melhor maneira de eu me preparar para essa mudança? Tanto a nível de estratégia empresarial, quanto a nível de conduta, comportamentos e atitudes sobre liderança. Né? E se eles não estão se perguntando isso, eles estão perdendo muito tempo. As empresas que estão concorrendo com essa pessoa que você citou, provavelmente estão pensando como que isso vai mudar. E eu não tenho dúvida de que quando a crise passar, essas outras empresas vão se dar muito melhor nesse novo cenário. Você sabe que outro dia, de vez em quando eu vou ao supermercado, toda paramentada e tudo, né? Porque eu tenho uma senhora de 85 anos morando comigo agora. E na volta eu vi um outdoor. E eu achei bastante interessante, eu até tirei foto e coloquei no meu Instagram. Eu vou ler para você. Não podemos voltar ao normal, porque o normal era exatamente o problema. Precisamos voltar melhores, menos egoístas, mais solidários, mais humanos. Eu falei, uau! Quem foi o publicitário que escreveu um negócio desse? Que maravilhoso, né? É lindo isso. E para mim, na minha cabeça, é exatamente isso que tem que acontecer. A gente estava sufocante, estava... outro dia eu estava fazendo um podcast com 2 presidentes de empresa, e aí
deu antes da gente entrar, ele levantou, ele estava de bermuda, né? Porque estava calor. E ele foi lá para dentro. Eu falei, eu vi, você tá de bermuda. Ele falou, eu tô de bermuda. Eu confesso, eu tô de bermuda, é isso mesmo, né? Eu falei assim, mas eu também tô de bermuda. Então, será que a gente vai acabar com esse olhar onde não devemos ter esse olhar? Né? O simples sendo o melhor, o simples sendo o mais apropriado. Nós começamos a perceber que eu não preciso ter carrão, eu não preciso ter roupa de marca, eu não preciso ter um perfume Chanel ou qualquer outra coisa, né? Eu comecei a me questionar, eu falei, será que eu vendo a minha casa e compro uma bem menor, com metade do preço, e vou morar mais longe ainda, lá no meio do mato, já que tem internet, eu consigo trabalhar pela internet? Então, assim, quantos questionamentos que vêm à cabeça, né? Quantas coisas que a gente repensa, revê, até a forma de tratar, de interagir com as pessoas, né? É justamente por isso que o tema da nossa conversa aqui foi tão apropriado, né? Nunca deixe uma boa crise passar desperdiçada. Ou vamos aproveitar. Para mim não é jogar fora tudo que tinha no passado. Tem muita coisa boa que a gente construiu, mas tem coisa boa que está entrando agora. Essa habilidade de comunicar virtualmente é fantástico, né? Eu estava fazendo coaching de um executivo de um banco e ele chegou na sessão de coaching assim virtual com gravata. Eu disse: por que você está usando gravata? Ah, não, cultura do banco. Mas está tudo sendo feito virtual. Quantos dos seus liderados estão usando gravata? Eu disse: não, quase nenhum. Então, é uma oportunidade de mudar, né? Mas a gente tem que aproveitar das coisas novas, aprender com essa situação. E voltando para o início, Cris, olhar para dentro. O que a gente realmente pode fazer para... O que eu posso fazer para mudar? Para eu mudar? Para eu poder liderar o que está acontecendo lá fora? Eu não tenho a resposta, mas é por aí. Você sabe que no ano passado aconteceu um grande acidente aqui no Brasil, né? Que eu não preciso dizer o nome da companhia que está por trás. E eu fui coaching de alguns diretores que estavam diretamente envolvidos. Coaching desses diretores e de alguns executivos. Né? E aí, sim, eu acompanhei uma crise gigantesca de moral, de caráter, mesmo dentro desta organização. Né? Por exemplo, as pessoas que estavam envolvidas, de alguma forma, devido a uma falha técnica, elas foram vistas com outros olhos dentro da própria organização e até expurgadas por algum momento, né? Só que como que a gente lida com essas situações de crise tão gigantescas e tão catastróficas, né? Nós temos várias mortes aí com o corona. Lá também, neste passado que eu te disse, o ano passado, também aconteceu isso. E como que a empresa lida com tudo isso? Como que a empresa, por exemplo, as áreas de saúde. A gente fala, mas isso não vai acontecer comigo. Eu tenho colegas que são médicos, uns perderam o marido que era médico, que estava no fronte. Então é uma guerra, entre aspas, né? Como que essas pessoas estão lidando? Os enfermeiros que... eu tenho primas que são enfermeiras, que estão se dedicando, estão se doando. É impossível, sob o meu ponto de vista, você abrir mão desta empatia, abrir mão deste novo olhar, abrir mão de ser um novo ser humano, um ser humano mais focado nos demais, um ser humano mais aberto para o novo, um ser humano que, por exemplo, antes de tudo isso acontecer, eu fui para São Paulo atender um coach e eu estava na Paulista. E aí tinha um rapaz negro, super embriagado, andando no meio, na encruzilhada da Paulista com Augusta, e dois policiais encostados
na esquina, batendo papo. E vinha vindo um ônibus em alta velocidade na direção desse rapaz. E eu falei para os policiais, por favor, faz alguma coisa. Eles olharam para minha cara, tipo assim, você tá vendo o quê? Isso é invisível, esse cara é invisível, né? Aí eu falei assim, você não vai fazer nada? Eles não fizeram nada. Eu saí correndo, peguei no braço do senhor, falei, por favor, você pode subir na calçada? O senhor está correndo risco de vida. Foi questão de segundos. Ele subiu na calçada e o ônibus passou rapidamente, né? E eu fiquei branca, eu falei assim, gente, era uma vida, ele poderia ter ido embora. Não importa como ele está, o que ele é, mas ele não é invisível, é um ser humano que está ali, né? Que está ali do lado da gente e a gente finge que ele não existe. Ou seja, é mais um que vai embora, vai parar de incomodar. Como que a gente lida com isso, né? No nosso dia a dia? Os invisíveis dentro da organização, por exemplo, as pessoas que trabalham, que fazem faxina, as pessoas que são tímidas, são quietas e que não expressam muitos sentimentos. Como que a gente lida com essa situação da diversidade dentro das malhas organizacionais? Como que eu vou olhar agora, a partir de agora, para isso de uma forma diferente? Será que eu vou ser tocada por isso ou não? Então, Cris, eu acho que esse é justamente o grande desafio que a gente tem. E não é soluções sistêmicas. É também soluções sistêmicas, mas parte de nós. E se você me permitir, eu gostaria de compartilhar com você um poema para fechar. Sim. E esse é um poema em inglês, então vou traduzir. Mas esse poema me tocou muito, porque tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Sim. Como a gente ignora os outros. E não só as outras pessoas, mas as outras coisas. Então o poema se chama Do Stones Feel? Será que as pedras têm sentimentos? Né? Então o poema é o seguinte. Será que as pedras têm sentimentos? Será que eles amam a vida deles? Ou será que a paciência deles vai sufocar tudo mais? Quando eu ando pelas praias, eu cato algumas pedras, algumas brancas, algumas pretas, outras de várias cores. Eu digo para eles, não se preocupem, eu vou trazer vocês de volta. E eu faço, eu trago de volta. Será que a árvore, enquanto cresce, está feliz com o desenvolvimento dos seus galhos? Cada galho que nem um poema? Será que as chuvas estão felizes? Será que as nuvens estão felizes de descarregar suas águas? A grande parte do mundo, a grande parte das pessoas no mundo vão dizer, não, isso não é possível. Mas eu me recuso a chegar numa conclusão dessas. Seria muito terrível se eu estivesse errado. Então a gente não pode deixar nada, em inglês, for granted, né? Como tudo tem sentido, a gente tem que estar aberto e a gente tem que ter empatia para as outras pessoas e, por que não, outras coisas. Sim, eu quero te agradecer imensamente, porque eu sei que a sua agenda é uma agenda bastante puxada, né? Que você é um profissional muito requerido aí no seu dia a dia. Quero agradecer por você destinar um tempo aqui para estar comigo, batendo esse papo maravilhoso. Quero te desejar muita sorte, muita felicidade, porque eu sei que você cria a sua realidade, você é uma pessoa que se move e modifica as coisas com a sua forma de pensar e com o seu profissionalismo, além de tudo. Muita gratidão por estar aqui comigo, foi um grande prazer. Eu espero que a gente, a partir dessa conversa, a gente possa voltar a ter bate-papos maravilhosos, porque já faz muitos anos que a gente já se conhece, né? É verdade. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, Cris, foi um prazer. Eu estava com saudades e conte comigo, estou à disposição, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. A Luciana está ali
a Luciana, a Sandra, olha, temos pessoas de diferentes partes do mundo. A Sandra em Bauru, a Luciana em Amsterdã, o Giovanni está em Sorocaba. Um beijo para todos vocês e olha que coisa boa o que a internet nos propiciou neste momento. Beijo, Tim. Obrigado por tudo. Outro. Tchau, tchau. Tchau.